Então, pode passar. Isso aí todo mundo já conhece, aquela é a igreja de São Pedro dos Clérigos, a imagem é baixíssima resolução, capturada na internet, rapidamente, de madrugada, e aqui a coisa horrível da abertura, mais ou menos assim que a gente faz palestra. A abertura e a principal das demolições, que foi a São Pedro dos Clérigos, né? Fora toda a vida que existia, não é a pedra e cal, é a vida que existia. Né? E aí pode passar. A inauguração a gente já falou, etapas, primeira etapa Mangue, Campo de Santana, segunda etapa Santana, Uruguaiana, e a inauguração definitiva, aí é que eu encho a bola no meu livro, que eu falo que é o Teatro do Poder, não é? Que foi a inauguração no dia 7 de setembro, com o desfile de todos os canhões, todos os tratores, como é que se chama aquelas coisas? Tanques. Então, cheio de tanques e bandeiras e aqueles exércitos e aquela coisa toda, a ideia era essa. Lógico que na época, eu peguei ontem de madrugada alguns artigos do Globo, que não deixa tirar a fotografia, né, que tinha a avenida em 57. Em 57 passava um carro aqui, outro carro lá, outro carro lá. Não existia praticamente nada, né? Lógico que tinha que ter sido inaugurada com o metrô, mas não foi. Então, eu acho que a intensidade da ocupação no sentido foi inverso, quer dizer, lógico, o Campo de Santana continuou vazio até bem pouco tempo. Mesmo os projetos de teleporto e todos os que eu passei na prefeitura, que foram André, Sampaio, sabe de todos, não vingaram, ou vingaram parcialmente. Ou as coisas mudaram, porque com a internet não precisava de teleporto nenhum. Né? Então, os projetos são mal, como é que se diz? Mal dimensionados, porque não levam em conta que hoje o progresso é uma coisa tão rápida, que quando ficar pronto já está defasado, né? Já está em desuso. Então, logicamente que para demolir a igreja de São Pedro dos Clérigos demorou bastante, foi bem complicado, e para comprar os terrenos, os lotes que ficavam próximos à Avenida Rio Branco também foi muito caro. Então, só em 44 o Getúlio conseguiu desfilar lá na avenida. Então, outra vez recorrendo a Foucault, nesse espaço todo, todo mundo aqui que é arquiteto já leu isso, o trabalho do Foucault, que ele fez uma palestra nos Estados Unidos para estudantes de arquitetura em 1967 e não teve coragem de publicar, a não ser em 1984. Mas é um dos trabalhos mais interessantes e mais citados hoje pelos arquitetos e urbanistas, uma vez que, em 10 espaços outro, ele institui o conceito de heterotopia, ou seja, um lugar irreal que substitui e se contrapõe a um lugar real que representa uma utopia. É exatamente o que fizeram com a Praça 11, exatamente o que fizeram com todos os quarteirões. Tiramos um lugar real, que existe, e transformamos num lugar irreal, fingimos que ele é real, mas ele não existe. Né? Então, pode-se imaginar o espaço heterogêneo, mas representativo de outros lugares. Eu não vou dar aula sobre Foucault, mas de qualquer maneira, na concepção dos imigrantes, com preponderância dos judeus do norte da Europa, a Praça 11 era um território apropriado que reproduzia hábitos e costumes europeus. Mas, por outro lado, a pequena África, como bem especifica a denominação, era um território que lembrava o continente africano, de onde procediam os antigos escravos e seus descendentes, que ali reproduziam suas festas e religiões. Era uma festa. Não é? Quem estuda a história da música do Rio de Janeiro fica impressionado com a quantidade de compositores, não é? Pessoas que tocaram casas de show, casas de show é feio falar, eram casas de samba, rodas de samba e outras coisas que aconteciam
mas o espaço físico, delimitado urbanisticamente por 4 obradores, representava 2 mundos distintos, repletos de significados simbólicos. Dos marcos construídos, lógico que não adiantava fazer aquela... Não adiantava abrir tudo e não fazer logo os grandes edifícios. A ideia era que a gente ficasse tão adiantado quanto os Estados Unidos estavam. Nos anos da guerra, nós tínhamos dinheiro, nós não estávamos na guerra ainda. Né? Então, o quartel bonitinho, não é? De Caxias, a central bonitinha do Greenwald, projetado pelo Greenwald. Atrás, eles fizeram 2 símbolos. Bom, no primeiro momento, o prédio do Ministério da Guerra, que na verdade, da guerra não, da guerra sim, o prédio Palácio de Caxias de hoje, né, ele para mim é uma massa que tem tudo a ver com a arquitetura nazista, tem tudo a ver com a arquitetura pesadíssima do fascismo, mais do alemão, do que do italiano, mas também tem a ver, porque o italiano, você sabe, misturou o racionalismo, né, do Miar com o coisa. Então, na verdade, é mais como o nazismo mesmo. E o prédio da Central era um prédio modernista, de Roberto Magno de Carvalho, só tem 10 minutos, já está quase acabando. Então, esse prédio foi muito modificado pelo Adalberto Zilá e pelo Gesa Heller e acabou ficando com essa torre. Na verdade, isso se transformou num dos símbolos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente também tem que levar em consideração que um elemento que choca 20 anos depois pode não chocar mais porque ele é absorvido pelo imaginário da população. Então, pode passar. Os vazios continuaram. Em 1960 foi praticamente, houve um êxodo das instituições do Rio de Janeiro para Brasília. Isso colaborou mais ainda, porque havia muitos prédios institucionais. Pode passar. E aí a gente tem algumas ideias, pelo menos do primeiro trecho, o trecho dos bancos, né? O trecho da Candelária, com o prédio de Niemeyer, do Banco Boa Vista, com o prédio do Costa, com prédios de diferentes características físicas, mas que compõem a famosa, o famoso entorno da Candelária, alguns já incorporando os modelos corbusierianos, alguns ainda no proto-modernismo. A atual Avenida Centro Financeiro Administrativo da cidade, é óbvio que nada disso estava no meu livro há 30 anos atrás. Então, muita coisa foi feita, muitos impulsos foram dados para a ocupação. Até o horroroso prédio do Ministério da Guerra ficou até engraçado, meio decor, não é? No meio desse novo cenário. O Balança de Majuncaia foi uma das primeiras edificações do período do segmento do Mangue até o Campo Santana, uma proposta que deveria ter vingado de habitação e que não vingou. Ia ser tudo habitação, mas não foi. Então, pode passar, por favor. No outro segmento, a gente tem o prédio do RID, maravilhoso, que ia ser atravessado por uma praça e pela Avenida Diagonal, que depois deixou de existir, não é? A Avenida Diagonal deixou de existir, mas também foi uma coisa boa para nós. Atrapalhou um pouco o prédio do RID, por conta da insolação que ele pensou, mas o Saara, está horrível a imagem, mas o Saara é um pedacinho da Praça 11 que a gente tem de novo, né? Então, na verdade, foi uma sorte não termos executado o projeto da Avenida Diagonal. Passamos outra vez, não é? O trecho da Uruguaiana Campo Santana ainda continua vazio, imagem de agora, imagem de 5 anos atrás, imagem de agora, ainda continuamos com muitos vazios. Pode passar. 2 torres novas não sei o nome do arquiteto, esqueci.
o Glauco Campelo. E fica, na proposta do artigo, fica a ideia de que, a partir dessa biblioteca, a partir do Teatro Alcione, a partir de uma intensiva colocação de gabinetes policiais, parece que não vai acontecer, porque os policiais estão desaparecendo, né? Na verdade, a gente poderia ter uma área na Presidente Vargas de, novamente, vida depois do trabalho. Vida depois de sair do trabalho e ir para o teatro, sair do teatro para o barzinho. A outra proposta, eu não vou ler, eu tinha a intenção de ler uma conclusão perfeita, mas vou falar mais ou menos. Eu penso que a Avenida Presidente Vargas precisa de bares e restaurantes e polícia, porque eu já fui roubada 3 vezes na saída do Arquivo Geral, do Arquivo Nacional. Então, as pessoas têm medo, as pessoas andam correndo, as pessoas querem entrar correndo nas estações de metrô. Por quê? Porque não há uma política, que não é uma política urbana, é uma política de governança, que é extremamente necessária para que essa avenida venha realmente a ser usada de outra forma.